Uma família de retirantes nordestino, composta por um pai, mãe, 2 filhos e a cadela baleia, que atravessa o sertão nordestino em busca de alimentos, água e um meio de sustento. Mas qual será a causa dessa situação? A seca, que assola muitas famílias brasileiras, que lutam para sobreviver e conseguir melhores condições de vida. Este é o começo da obra Vida Seca, publicada em 1938 pelo renomado escritor alagoano Graciliano Ramos, que foi um romancista, cronista e político brasileiro, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira. Buscou inspiração nas próprias experiências vividas no cenário do sertão. Conhecida como um dos principais nomes da segunda fase do modernismo brasileiro, suas obras retratam a psicologia de seus personagens, junto com o regionalismo, abordando temáticas sociais e conflitos entre o homem, natureza e sociedade. Hoje estou com o aluno do segundo ano do ensino médio do Procampus, Daniel. Daniel, o que você acha sobre a obra Vidas Secas e por qual motivo ela é relembrada depois de décadas? Eu acho que é uma obra bem interessante. Ela é relembrada pelo motivo que os temas que ela aborda são temas que até os dias de hoje são discutidos, como as condições precárias de trabalho, e dando ênfase às famílias nordestinas, e mostra as dificuldades que elas passam, como fome, seca e seu dia a dia. E o exploramento do governo, né? Isso. Em cima dessas pessoas, e principalmente as maiores vítimas são do Norte e do Nordeste. E mostra também os desafios que elas passam, porque elas moram num lugar com condições precárias, aí elas precisam migrar para outro estado, outra cidade, e retrata os desafios que elas passam nessa migração. E é uma obra bem interessante, porque são temas que até hoje são debatidos, e uma obra bem complexa. O autor não especifica quando se passa a narrativa do livro, mas será possivelmente situado no contexto do início da Era Vargas. Nesse período, vigorou a política do café com leite, em que representantes dos estados de Minas Gerais e de São Paulo se revezavam no poder. Essa época foi marcada pelo colonialismo e pela indústria da seca, em que as oligarquias econômicas e políticas da região usavam recursos do governo em benefício próprio, com pretexto de combater as mazelas do fenômeno climático. Apesar de retratar uma família fictícia, Graciliano Ramos denuncia a realidade de muitas famílias brasileiras, que ainda sofrem com a estiagem e a renascia governamental. E mesmo após um século da publicação do clássico romance, ainda é uma obra atual, com temas e discussões vigentes. Desse modo, no século XXI, percebe-se casos críticos de seca do Brasil. De acordo com a matéria do G1, publicada em 4 de setembro de 2023, mostra que 8 estados do Norte e Nordeste batem recorde de seca dos últimos 40 anos. Tais secas foram causadas pelo aquecimento global e pelo fenômeno El Niño, uma causa natural. A falta severa de chuvas agrava a situação dos rios dessa região, que enfrentam uma seca persistente, com consequências para a população local, como desabastecimento de comida e água, juntamente com prejuízo à navegação. Como consequência, a seca tem deixado diversos rios estratégicos para a região com volumes abaixo da média histórica. No livro Vidas Secas nos é retratado uma vida de uma família que tenta fugir da seca. Mas quais são as consequências da seca? Bem, as consequências da seca elas são diversas, né? Desde questões ambientais até mesmo questões econômicas, como a gente pode verificar, por exemplo, em algumas regiões nordestinas que são acometidas por secas severas, várias e várias famílias elas têm que praticar um processo chamado de êxodo rural, onde elas abandonam as suas próprias terras, né? Porque não tem condição de estar praticando, por exemplo, a agricultura, que era o seu costume. Então elas precisam estar abandonando os seus locais originários em busca de melhores condições de vida, né? Então são diversas essas consequências ambientais, econômicas, né? Na questão, por exemplo, ambiental, a gente tem a morte aí de diversos animais. Na questão econômica, a gente pode estar passando por essa situação da queda de produção na agricultura. Enfim, são diversas situações que prejudicam a vida de quem habita nessas regiões que passam por essas secas severas. A migração em busca de melhores condições ainda é comum na atualidade. De acordo com a matéria da G1 Petrolina de 14 de setembro de 2016, a Defesa Civil de Pernambuco diz que 1,5 milhão de pessoas sofrem com a seca. Das 61 famílias do povoado de São Domingos em dormentes, restaram só 20. A família do agricultor José Ângelo Barbosa é uma das que ainda reside na localidade.
É porque a gente não teve oportunidade ainda, mas várias pessoas já foram, né? Várias casas fechadas aqui nessa vila e sempre acontece isso, porque a oportunidade é pouca para a gente viver, né? E com certeza isso a gente tem certeza que foi gente que foi trabalhar fora. Não tem de onde tirar o sustento para manter a família, né? Os moradores deixaram as propriedades, as terras e tudo que tinham para fugir da seca. Eles foram tentar uma vida melhor em outras cidades e até mesmo em outros estados, já que a situação não estava boa em Pernambuco. Na obra de Graciliano, pode ser visto que as personagens não conseguem lidar com a situação, vivendo de forma nômade em busca de recursos, sendo raros os casos que o governo dava apoio, enquanto nos dias atuais várias tecnologias podem ser usadas para a conservação de água e para o monitoramento climático, e para amenizar os impactos. São feitos a distribuição de água e programas de apoio à agricultura para a população afetada. Encerrando a jornada pelo cenário nordestino causado pela seca, é perceptível o avanço do Brasil em relação aos impactos que este fenômeno causa. Assim como na obra Vidas Secas, as famílias que habitam nessa área enfrentam seus problemas com coragem e esperança.